Então, para ter controle sobre as pessoas, o que ele faz? Estimula o nosso apetite, ele ensina a gente a comer coisas, alimentos estimulantes. E aí, a gente vai cair no controle dele. No ano passado, tem essa capa. a Veja lançou essa matéria de capa. Acharam agora o culpado da globesidade. Você consegue ler aqui? Globesidade. Entender. Agora eles sabem por que o mundo está caindo nesse negócio da epidemia da obesidade. Acharam o culpado. E o culpado é o açúcar. Quando Ellen White falou isso há 100 anos, as pessoas disseram, essa mulher está louca. Quando Ellen White falou do açúcar, sabe que açúcar que ela estava falando? O açúcar mascavo. Aquele açúcar que se você vai adoçar um suco com ele, vira caldo de cana. Você colocar um copo de suco de laranja e tacar ali o açúcar mascavo, já era suco de laranja. Agora. É esse aí que a White falou que você tinha que usar com parcimônia. Se fosse refinado, era Né? Nem tinha refinado nessa época, senão ela ia dizer assim, isso aí é o pozinho do capeta. Ela ia dizer isso. Né? Então veja como é que a Veja colocou. O açúcar é a droga da vez. Na verdade é isso. E eles disseram assim, nos Estados Unidos, por exemplo, os especialistas em saúde e nutrição começaram a tratar o açúcar com o mesmo vigor que isolou o tabaco que condiz social. E o alvo número 1 deles, uma quantidade absurda de açúcar e sal também lá. O açúcar começa a ser considerado um vilão à saúde humana, um veneno tão prejudicial que merece ser tratado com o mesmo vigor supremo que foi tratado o tabaco. É a mesma coisa, para eles é a mesma coisa. Diga. Pastor, eu não sou açúcar branco, mas eu sou adoçante. Muito bom, irmã. A senhora comece a fazer um plano de saúde bem bom aí para se preparar para o câncer, tá? A maioria dos adoçantes, eles são cancerígenos. Só o stevia, né? Viu? Olha só. Eu não vou entrar muito no mérito disso, mas é o seguinte, olha. Nós tranquilamente vivemos bem sem comer açúcar. Com certeza. Já estou 12, 16 anos sem comer açúcar. Minha esposa fez ontem um bolo em casa, sem leite, sem ovos, sem açúcar. E olha, maravilhoso. O Ricardo vai dar aula para você. Vai ser sobre sobremesa que ele vai dar amanhã. Eu pedi que ele desse uma ênfase em sobremesa, que eu acredito que o açúcar hoje é o nosso maior problema. Não tem açúcar. Tudo que ele vai ensinar para vocês amanhã vai ser absurdamente doce e sem açúcar. Ele vai fazer não vou falar assim. Olha só o que fala. Eles fizeram esse estudo com quase 100 mil pessoas, homens e mulheres, e descobriram o seguinte: o açúcar pode aumentar o risco de câncer de pâncreas em mulheres e de câncer de intestino nos homens. Vamos lá. Olha, essa foto aqui foi tirada numa rua lá em Nova York. E aqui do lado, não dá para você ver, mas a frase que está aqui do lado diz assim: americano gordo. Acontecerá que um dia falar essa frase vai ser um pleonasmo? Hoje, qual é a situação lá? É grave. A situação lá é grave. De cada 10 pessoas que se encontram na rua, 7 estão acima do peso e 6 estão obesos. Eu fui numa época lá que tinha o copinho de refrigerante de 1 litro. Sabe como é que você andava com a bandeja na lanchonete, nessa lanchonete? Você vai procurar uma mesa assim, tinha que andar assim, porque aquele copo era tão alto que se você não andasse com a bandeja assim, você ia derrubando o copinho de 1 litro. E o cara ia lá e enchia 2 vezes. Eu filmei. Muito. Olha só. Há 10 anos atrás não era assim. O problema é que um adulto que bebe uma lata com 150 calorias por dia pode chegar ao fim de um ano quase 7 quilos mais gordo. E sabe qual é o problema? A gente começa a ensinar as nossas crianças a tomar essa desgraça. Aí as crianças começam a não gostar mais de comer frutas e verduras. Por quê? Quando o adulto se acostuma a comer tudo doce, fica difícil apreciar a doçura suave de uma cenoura ou uma maçã. Essa é a realidade.
Olha o problema aqui, são os estimulantes. Pervertendo o nosso apetite com estimulantes, Satanás teria sobre nós inteiro controle. Você começa a ver a razão por que Deus deu a mensagem de saúde para a igreja adventista nesse tempo que nós chamamos últimos dias. Não é só para a gente ter saúde, não. É porque o mundo precisa ser esclarecido. Como é que você vai pregar sobre Jesus para a pessoa tomar a decisão por Jesus, se ela já está sob controle? A extensão do problema. Há 2 anos eu estive lá nos Estados Unidos e tive essa aula aqui. E o professor me cedeu esse material para eu apresentar aqui no Brasil. Aqui no Brasil não tem um estudo como esse ainda. Só tem 3 estados no Brasil que tem uma estatística, uma pesquisa sobre obesidade. Tá? Só tem 3 estados. Lá nos Estados Unidos não tem todos os estados. Então veja só. Essa empresa aqui, BRFSS, se você pegar na internet, digitar BRFSS Health Community, você digitar isso lá, vai apresentar outras pesquisas dessa empresa aqui. Eles fizeram uma pesquisa para ver o desafio da obesidade entre os adultos nos Estados Unidos. Então, veja, os quadradinhos, os lugares aqui em azul claro, significa que mais de 10% da população nesses estados do azul claro estavam acima do peso. E no azul escurinho, 10 a 14% da população nesses mais escuros estavam obesos. E onde está branco aqui, que são esse e esse estado, é que não tinha informação nenhuma. E isso em 1990. Então agora vamos ver 91. Ó, apareceu uma cor nova. Agora, nesses estados, de 15 a 19% são obesos. Veja, aqui não está falando que a pessoa está acima do peso. 15 a 19 a 20% talvez são obesos. Tá? 91. 92, 93, 94, 95, 96, 97. Opa, uma corzinha nova aqui, ó, significa que 20 mais ou igual 20%, até 24% nesse estado aqui as pessoas são obesas. O que é obeso? É com índice de massa corporal acima de 30. Tá? 98, 99, 2000, 2001, opa, uma corzinha nova, quer dizer que até 29% das pessoas, ou seja, 1/3 da população nesse estado aqui, são obesos. 2002, 2003, 2004, 2005, opa, em 2005 uma corzinha nova aqui, ó. Mais de 30% da população obesos. 2006, 2007, 2008, última pesquisa. Essa é a situação lá. Cadê o azulzinho claro? Só que acho que é mais de 30, viu, pastor? Hoje mais de 30. Hoje a pesquisa mais moderna já mostra que até 60%. É descontar. E o Brasil não está tão longe, não. O Brasil não está tão longe disso aí. Porque foi feita uma pesquisa sobre quanto o brasileiro come, por exemplo, de açúcar. Isso aí já está publicado, vou mostrar para vocês. A época desse ano perguntou assim agora, não é achar o culpado agora é diferente, ó. Açúcar mata? Quando ele mais falou assim, açúcar causa doença, chamaram ela de louca. E agora? Agora açúcar mata. A época de 2 de maio desse ano. Então ele colocou assim, ó. Isso aqui é o que o brasileiro come de açúcar por dia, a média. Isso aqui por semana. Isso aqui por mês. E isso aqui, vocês estão vendo o carrinho igual aqui? Isso aqui é por ano. Sabe quanto o americano come de açúcar por ano? 72 quilos. Olha o brasileiro, 63. Estamos chegando lá. Aí você vai dizer assim, mas pastor, eu não faço isso. Reavalie seus hábitos.
Reavalie os seus hábitos. Ele diz assim, ó, agora veja se isso não tem a ver com religião. Olha só, gente. Eles colocaram assim, os médicos dizendo assim, o jeito de conciliar prazer e vida saudável, dizem os médicos, o médico falando, é cair em tentação só de vez em quando. Olha! Médico dizendo, ó, não parece um pregador? Falando? Agora olha o que ele continua. No caso do açúcar, no entanto, uma corrente médica afirma que nem moderação resolve. Açúcar é veneno. Deveria ser considerado tão ruim e viciante como cigarro e álcool. Por isso que eu digo para vocês, com certeza nós adventistas não fomos chamados por Deus para ser temperantes. Temperante é isso aqui, ó. Cair em tentação só de vez em quando. Mas nós somos chamados para ser abstêmios. Tem uma razão, gente. Não é só para a gente ter saúde, não. Não é não. Veja, eles descobriram que o açúcar branco, ele contém, na verdade, 2 tipos de açúcares. Chamam, em geral, sacarose, né? Mas entrando no nosso corpo, ele é transformado em 2 tipos de açúcares. Glicose, a maior parte dele vira glicose, que é o alimento das nossas células. E a outra parte é frutose. E essa frutose do açúcar branco, ela é bem diferente da frutose da fruta. Por quê? Porque na frutose da fruta, vem junto com essa frutose, fibras, sais e outros componentes. Agora, na frutose do açúcar branco vem frutose pura. E o nosso fígado não sabe metabolizar esse açúcar, essa frutose pura. Sabe o que ele faz? Transforma essa frutose num tipo específico de gordura que não pode ser armazenado dentro dos órgãos. Ele armazena em cima dos órgãos. É a chamada gordura visceral. Gordura visceral. Sabe o que é essa gordura visceral? Aquela gordura que causa as doenças da síndrome metabólica. Síndrome X. Essa gordurinha. Eles descobriram. O fígado deixa de ser capaz de atuar na redução da glicose no sangue. As consequências para a saúde vão do diabetes até potência sexual. Eles disseram ali, metade do açúcar que consumimos está nas bebidas como refrigerantes, sucos, bebidas energéticas e até isotônicas. Olha aí, está tudo escondido aqui, ó. Olha aí, suquinho, né? Refrigerante, suco, algumas bebidas, gelatina, ketchup, sorvete, chocolate, banana, um monte de coisa, até sucrilhos. E eles dizem aqui embaixo, nessa parte aqui, ó, que o melhor açúcar a ser consumido é o açúcar mascavo. Por quê? Porque a absorção dele é muito lenta no organismo. Aí alguém falou aqui hoje, né? Perguntou para a professora e logo a doutora Elisa, mas o suco, né? O suco é um alimento. Né? Se a gente toma, é verdade. O suco é considerado alimento, mas entenda, fruta, ela foi criada por alguém para ser comida e não bebida. Por quê? Porque tem elementos lá na fruta que fazem com que o açúcar da fruta seja absorvido mais lentamente. Quando você come uma maçã, o teu pico glicêmico faz isso e desce. Quando você bebe um suco de maçã, faz assim, ó. Fruta foi feita para ser comida. Quando a pessoa começa a deixar o açúcar, por exemplo, ela fica doida, porque como é que eu vou adoçar o meu suco? Cevada. Eu não tenho nada contra a cevada, desde que você tome ela sem adoçante e sem açúcar. Mas então, se você acha amargo, é para não tomar. Eu não tomo cevada. Nunca. Aumenta aí a cevada, não rápido a cevada, ou qualquer não. Eu já vi essa conversa que diz que é tóxico, mas não tem nada comprovado, viu? Não tem nada comprovado.
A minha esposa fez no TCC, quando ela terminou a primeira graduação dela, extrair cafeína de alguns produtos e da cevada não tinha. Ela extraiu cafeína de chocolate, do café, do guaraná, né? Mas da cevada não tinha. Esse negócio, tem gente dizendo aí que cevada tem cafeína. Cuidado. Pastor, na verdade não é cafeína, é que dizem que no processo de torrefação, aquela fumaça ela impregna no meio. No processo de torrefação da cevada, não tem essa coisa de fumaça. Não tem essa coisa de fumaça. Se você falar da erva mate, até concordo. Até concordo. Mas tem uma coisa bem pior do que a erva mate e a cevada, ou seja lá o que for. Vocês ficariam aborrecidos se vocês encontrassem um dia o pastor Josué de Castro na rua lá na Zona Leste, com um cigarro na boca, assim aceso? Alguém ficaria aborrecido? Quero ver as mãos. Alguns ficariam. Alguns são mais misericórdios. Ok. Ficaria chocado. Okay. E se ele tivesse 600 cigarros? Vocês ficariam chocados? Só que um bife de 100 gramas assado em cima da brasa tem alcatrão por 600 cigarros. E ninguém fica chocado quando você vai comer, né? Agora, se o pastor Josué aparecer com 600, aí é problema, né? Não é interessante? Então eu acho que tem coisa bem pior do que a cevada. Mas eu não uso cevada, não é porque tem algum problema nela. Eu não uso porque eu não quero adoçar. E uma vez que eu não quero adoçar, aquele negócio amargo, eu não gosto. Eu prefiro uma mão bem maturinha. Não é legal? Não, não. Sim. Mas 10? É uma maravilha. Às vezes eles descobriram sobre o açúcar. O açúcar contribui para a hipertensão. O açúcar das bebidas adoçadas aumenta a gordura visceral, a mais perigosa para a saúde. Os cientistas também constataram que a sensibilidade à insulina diminui no grupo que usa esse tipo de frutose. Os índices sugerem que as pessoas que tomaram suco com frutose, esse tipo de açúcar branco, tinham chance de desenvolver doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, aumento do risco de infarto, AVC. E esse conjunto de alterações é que os médicos chamam a famosa síndrome metabólica. Esse aí é o que um brasileiro come de açúcar por ano. E aí vem a velhinha. A velhinha vem dizendo assim, lá naquele livro: Conselho sobre regime alimentar. Sabe o que tiveram a coragem de me dizer, José? Me disseram assim: pastor, você não está vendo? O quê? Conselhos. As pessoas falam isso pra gente. É um conselho, pastor. É um conselho, isso é um conselho. Se o conselho fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Quer ver um negócio interessante na Bíblia? Você quer ver? Venha comigo no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 41, versículo 37. 41, 37. Antes de você ler, 41, 37. Antes de você ler, olhe para mim, não olhe para a Bíblia, olhe para mim, não olhe para a Bíblia, olhe para mim. Ó, você lembra, José, ele foi para o Egito na condição de escravo, aconteceu o que aconteceu lá, aquela mulher, né, e tal. Quanto tempo José ficou preso na cadeia? 2 anos. 10 anos. 10 anos. 2 anos demorou depois que o copeiro saiu. Ele ficou 10. Sabe o que ele ficou fazendo lá? Estudando. Ele ficou estudando tudo sobre a cultura, economia egípcia, política. Quando o faraó teve aquele sonho, o chamou, José
Chegou lá e explicou o sonho, e depois o faraó pensou. O faraó fez aquela pergunta que a gente quer ouvir depois de cada palestra, Josué. Aquela pergunta assim. O que eu faço agora? Essa é a pergunta que a gente gosta de ouvir no final das palestras. Aí o José falou assim: bom, o que o senhor faz? O senhor pega e faz o seguinte: arruma um homem preparado, estudado, um cara capaz, né? E coloca ele para administrar a coisa e toma da população 1/5. Você sabe quanto é que é 1/5? 20%. 20%. Já pensou se o teu pastor chegasse lá na igreja e dissesse: irmãos, agora não é mais 10%, agora é 20%. Já pensou? Na hora. E José chegou para o faraó e disse assim: ó, faraó, pega 20%, 2 dízimos da população e guarda. Agora tem o versículo 37. Vamos lá. Não, mais alto. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. O conselho. O conselhinho lá de José. Se o faraó não segue esse conselho, Morrer de fome. gente, conselho de Deus tem peso de ordem. Não é que nem não é o conselho do pastor. Não é o conselho da mulher do pastor. Não é o conselho de Ellen White. É o conselho de Deus. Tem um outro peso, de um outro jeito. E o conselho dela foi: o livre uso do açúcar em qualquer forma tende a destruir o organismo, e não raro era o açúcar preto ainda. Imagine. Não sei, pastor. Agora eu quero apresentar para vocês, eu estou terminando, essa aqui é a última parte. A revista Newsweek. Você já ouviu falar da revista Newsweek? A revista Newsweek é a revista mais premiada dos Estados Unidos. A Time é muito boa, ela é mais famosa que a Newsweek, mas a Newsweek, você vê como é que pode uma mulher de 10 anos me corrigindo aqui, não é a Time. A Newsweek é a mais premiada americana. Para você entender a diferença, assim, a Veja aqui no Brasil, que é considerada assim, é como se fosse um gibi, né? A Newsweek é fera. E a Newsweek fez uma pesquisa. E ele chamou na capa dessa revista, aqui não está aparecendo, mas é How to Live Forever, como viver para sempre. E eu fiz uma tradução livre dessa frase que aparece embaixo, a frase assim: arrancado da pesquisa científica está aqui, que prolonga os seus dias. Essa revista não é adventista, hein? Olha o que ele diz assim, ó. Ele fez uma análise desde quando você nasce até a sua velhice, como que você pode viver bem com saúde. Ele colocou assim, ó, desse jeito: primeiro, você tem que nascer mulher. Se você nasce mulher, já é um bom começo. Segundo, seja adventista no sétimo dia. Newsweek. Terceiro, tem várias coisas, eu citei algumas. Você não bebe esse monte de bebida aí, refrigerante, que está cheio de açúcar e fosfato. E você faz exercício físico. E tem outras coisas. Newsweek. Aí sabe, a gente faz evangelismo na igreja e traz as pessoas, elas aprendem o modo como a gente vive, a revelação. Aí eles pensam assim, os que estão chegando na igreja de Josué, eles pensam assim: todo adventista é vegetariano. E é verdade. É a pura verdade. Eu não conheço um adventista que não seja vegetariano.
Não, é verdade. Só que além de ser Eu até vegetariano, hoje não encontrei uma adventista que não seja vegetariana. No mundo inteiro. Olha, vou explicar para você. Todos nós fomos criados por Deus vegetarianos. Nós nascemos já vegetarianos. Só que alguns não teimam e querem viver uma vida de onívoro. Mas nós, por nascimento, nós somos vegetarianos. Mas tem alguns teimosos aí também. Nós somos todos vegetarianos. E deveríamos viver essa mensagem. Deus coloca as coisas nesse caminho. A obra de reforma pró-saúde relacionada com a verdade do presente para esse tempo é uma força para o bem. Ela é a mão direita do Evangelho e abre muitas vezes os campos à sua entrada. Você percebe agora? Satanás usa a saúde para fazer o máximo mal. E Deus o que faz? Deus fica quietinho? Não. Para a proteção do seu povo, sou eu que estou fazendo esse barulho, tá? Para a proteção do seu povo, Deus trouxe os 8 remédios. Deus não ficou de braços cruzados. Ele trouxe isso aí para proteger o povo dele. Para nós termos uma saúde que encheria os olhos das pessoas que são aí do mundo. Eles olhariam para nós e diriam assim: o que acontece com vocês, adventistas? Como é que vocês são assim? Me explica. E aí você explica e eles dizem: puxa, sabe que é verdade? Agora me explica sobre a Bíblia. Nós deveríamos ser assim. A obra médico-missionária, a obra de reforma de saúde, não foi dada só para a gente ter saúde. Foi basicamente para libertar o povo que está no controle de Satanás. Muitas vezes a gente fala de saúde pela saúde. Não, nós temos que parar de comer carne, temos que parar de comer queijo, parar de comer açúcar, para a gente ter saúde e ter a mente clara para ouvir a voz de Deus. E para aí. E vai muito além disso. Deus imaginou sim a reforma de saúde como um escudo para colocar em volta do seu povo, uma proteção. Mas não é para a gente ficar parado e quieto e ter saúde lá na nossa casa, encher a igreja de gente saudável. É porque a igreja deve ser o refúgio onde as pessoas que são atormentadas por Satanás vão lá para encontrar a verdadeira libertação. E você, amigo, você não está aqui por acaso. Você está sendo chamado por Deus para ser um agente da libertação das pessoas escravizadas. amém. Você vai voltar para a sua igreja. E Deus queira que você não seja alguém que vai chegar lá e dizer: irmão, você ainda está comendo isso? Você vai queimar no fogo. Não é para isso que veio aqui. Você não veio aqui para isso. Você veio aqui para entender, praticar e aliviar o sofrimento das outras pessoas. Não é para encher as pessoas de culpa, de remorso. Teve uma coisa interessante que a gente desenvolveu aqui no campus, José, que foi um negócio chamado uma coisa de tem um personal training que faz exercício físico, aí tem um personal cooking. Nós desenvolvemos aqui no campo. Então, uns membros de uma igreja fizeram um curso aqui com a gente, aprenderam coisas, né? E aí eles chegam na igreja assim e para o meu irmão dizem assim: olha, nós queremos ir almoçar na sua casa, mas nós vamos fazer o almoço junto com você. Não no sábado, no outro dia. Vão lá, às vezes é domingo e tal, e eles fazem aquele almoço juntos e a pessoa aprendendo, e só do jeito natural. Esse grupo já tem mais ou menos umas 60 famílias envolvidas, uns indo nas casas dos outros. Nada de crítica, eles só aprendem. E os 5 minutos de saúde que fazem naquela igreja, eles vão só contar o que acontece nas casas. É uma coisa tremenda. Começaram com uma coisinha bem simples, um bolo. Como é que faz um bolo
sem leite, sem ovos, sem açúcar. E aí, eu vou fazer na sua casa. Faz lá, aprende, convida os vizinhos. Tem um preço, esqueci de falar. Eles cobram um preço. E o preço é levar pelo menos 3 pessoas não adventistas para ver a aula dentro de casa. Aí a pessoa vê, preparar sem leite, sem ovo, sem açúcar. E vê que fica bom. Ah, minha mãe é diabética. Então, pode comer com parcimônia, mas pode comer. E aí as pessoas começaram a vir para aquela casa, agora para estudar a Bíblia. Eles têm uma classe bíblica já com 24 pessoas. Não é saúde pela saúde, é a saúde como uma estratégia de Deus para levar o evangelho ao mundo que precisa. O meu sonho é que você volte para a sua igreja com um profundo desejo de ser um instrumento nas mãos de Deus para aliviar o sofrimento das pessoas. Amém. E levar o evangelho a quem precisa. Que Deus te abençoe. Você tem 2 segundos para fazer pergunta. 1, 2, acabou.